Olá, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Janaína e na aula de hoje eu vou ensinar como trabalhar com vetores. Nós estamos utilizando a IDE NetBeans e a linguagem de programação Java. Para começar, vamos criar lá um novo projeto, arquivo, novo projeto, do tipo Java, aplicação Java. Coloco o próximo, vou chamar o meu projeto de PRJ Vetor. Eu vou mudar aqui o nome da minha classe principal. Vou chamar de principal mesmo porque eu gosto. Clico em finalizar. Vai gerar aqui, ó, na xícara, né, o meu projeto, os meus pacotes, meu pacote vetor e a minha classe, que é essa daqui, tá? O meu método principal, ele tá delimitado aqui entre chaves, entre amarelinha aqui, ó. Toda a nossa lógica vem aqui dentro. A princípio, nós estamos trabalhando com paradigma estruturado e mais para frente eu vou passar para vocês a orientação ao objeto. Para começar, para eu declarar um vetor, é bem semelhante ao modo que eu declaro uma variável, tá? Uma variável, eu declaro assim, eu coloco o tipo de dado da minha variável e o nome da minha variável. Vou chamar aqui de aluno, tá? Aqui eu criei uma variável do tipo string chamado aluno. Nessa variável, eu consigo colocar, por exemplo, o único nome de um aluno. Agora, imagine a seguinte situação, eu quero cadastrar vários alunos. Eu teria que fazer isso, ó. String aluno 1, string aluno 2, string aluno 3 e assim sucessivamente, o que é bem porco para se fazer, né? Para isso, existem os vetores. Os vetores são estruturas de dados que permitem que eu armazene mais de um valor em uma única variável, né? Por isso que chama vetor. Eu posso dizer que é um conjunto de variáveis que ocupam o mesmo espaço na memória. Então, para eu declarar um vetor, ó, é bem simples, tá? Eu coloco o tipo de dado, coloco lá o colchetes, que eu tô querendo dizer, é um vetor, e vai chamar aluno. Então, aqui, ó, eu já criei um vetor de aluno. Eu posso colocar mais de um nome de aluno na mesma variável. Ah, professora, mas como que o cara vai saber quem que é o aluno, né? Quantos alunos eu tenho? Quem que é o terceiro aluno, quem que é o primeiro aluno, como que eu mostro todos os alunos? Porque a gente pode percorrer esse vetor através da posição, tá? Então, eu vou declarar o vetor aqui, mas antes de eu declarar, eu preciso dizer para a minha aplicação quantas posições esse vetor vai ter. Ou seja, a mesma coisa de eu dizer, ó, eu vou querer lá 5 alunos. Então, eu vou instanciar o meu vetor, né? Eu vou inicializar ele dizendo quantos alunos eu quero. E eu vou colocar aqui 4. Tá? Porque eu quero 4. Vou colocar 5, né? Melhor. 5. Se eu colocar 5 aqui, ó, fica bom. Vamos lá. Então, vamos começar. Para eu passar valor, eu preciso informar em qual posição eu vou querer o meu aluno. Eu começo a trabalhar sempre na posição 0. Porque vetores começam a contar através do 0, tá? Esse 0 aqui, ó, é a posição. Não quero dizer que é a quantidade. Como que eu posso dizer? A posição é diferente do número. Vocês vão ver mais adiante. Quer ver, ó? Aluno 0 vai ser igual ao Gabriel. Sei lá por quê. Porque é nome de anjo, eu gosto de nome de anjo. Aí, o aluno na posição 1, opa, meu Deus, eu tô bugada hoje. Vai ser o Miguel. Ó, eu tô falando. Miguel. Aluno, na posição 2, vai ser Miguel, Gabriel, chamamos os apóstolos agora. Pedro. Aluno, na posição 3, vai ser Arão. E aluno, na posição 4, vai se chamar Maria. Porque eu quero. E aí, acabou. Ué, professora, só vai até o 4 só? Porque quando eu digo aqui, ó, que é a posição, e comecei a contar do 0, ó, eu tenho 5 valores, ó. 1, 2, 3, 4. 5 valores, mais 4 posições. Que na verdade são 5 posições, porque eu comecei a contar do 0, tá? Então, se eu declarei aqui 5, que o meu vetor é do tamanho 5, as minhas posições vão até o 4
apesar de eu ter 5 registros, porque eu comecei a contar do zero. Para eu mostrar isso na tela, eu vou utilizar a estrutura de repetição for. Tem outros vídeos explicando como funciona, tá? Então, eu coloco lá o for, aperto o Tab, ele vai gerar para mim aqui, ó, uma variável de controle, né? Uma variável contadora, que ela vai começar a contar a partir do zero, enquanto a minha variável contadora for menor que 10, faça um incremento. Mas aqui, ó, eu tenho 5 posições só, né? 5 posições, isso mesmo. Então, ao invés de eu colocar aqui o 10 fixo ou vier aqui fazer essa torquice de colocar o 5, eu posso trabalhar diretamente com o valor do meu vetor. Aluno.length, olha lá, ele vai pegar aqui o tamanho do meu vetor. Então, ele vai verificar. Enquanto a minha variável de controle, o meu contador, for menor que o tamanho do meu vetor, vá para a próxima posição. Então, quando eu for imprimir, ao invés de eu informar, para eu saber quem que eu vou imprimir, eu informo a posição. Ó. Quer ver, ó? Solte, imprima, aluno na posição 0. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai imprimir o Gabriel. Se eu colocar aqui, aluno na posição 1, ele vai imprimir o Miguel. E assim sucessivamente. Só que ao invés de eu deixar fixo aqui, ó, eu coloco a minha posição, na minha posição, a minha variável contadora. Então, a primeira vez que o meu laço executar, né? Quando eu falo laço, eu tô falando do meu for, ele vai vir aqui, ó. Quem que é o i na primeira vez? O i é igual a 0. Então, ele vai mostrar o nomezinho do Gabriel lá. Aí, ele vai ver aqui, ó, o i, né, que tá com 0, é menor que o tamanho do meu aluno, né, do meu vetor? É, porque o meu vetor é 5, 0 é menor que 5. Então, ele vai pegar lá a minha variável i e vai colocar mais 1. Então, o meu i, ele valia 0, agora ele vale 1. Aí, ele vai vir aqui. Vai repetir o laço, vai entrar no laço. Aí, ele vai lá e vai ver. O meu i agora, ele é 1, né? Então, ele vai imprimir o nome do Miguel. Aí, imprimiu o nome do Miguel, ele vai voltar aqui no laço. 1 é menor que o tamanho do meu vetor é 5, é. Então, coloque mais 1 lá na minha variável contadora. A minha variável contadora agora é 2. Aí, ele vai pegar e vai mostrar o nomezinho do Pedro. E assim sucessivamente. Vamos testar? Rodei, cliquei lá no botão verde. Olha lá, ele imprimiu o nome do pessoal aqui pra mim, tá bom? Só que existe uma outra forma de eu passar valor pro meu vetor. Ao invés de eu criar assim, ó, de eu ficar passando posição por posição, eu posso passar direto, ó. Eu vou criar agora um vetor do tipo inteiro. Int número igual. Aí eu coloco entre... Esqueci o nome disso, entre chaves, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, vai dar um bug aqui, ó. Vou colocar um 10 perdido aqui no meio, ó. Pra vocês verem que não precisa estar em ordem, tá? Então, aqui, eu já declarei o meu vetor e já passei valor para ele direto, na mesma linha, ao invés de eu ficar trabalhando assim. Qual que é a vantagem de eu trabalhar utilizando as posições assim, ó? Eu não necessariamente preciso colocar as posições em ordem. Eu posso colocar, por exemplo, o 4 aqui e o 2 aqui, tá? Aí, na hora de ele imprimir, ele vai imprimir na ordem. Vocês vão ver na próxima vez que eu rodar. Para eu percorrer esse vetor, esse último que eu criei, que é o de números, eu vou fazer a mesma coisa que eu coloquei lá em cima. Ao invés de deixar o valor fixo, eu vou pegar o tamanho do meu vetor, número, chamei de número, ponto length. Solte. Número.i. Rodei. Olha lá que ele vai imprimir na ordem certinha agora. Gabriel, Miguel, Maria, Arão e Pedro. Olha lá, a Maria, ela tá por último aqui, ó. Mas como eu disse que ela é a posição 2, na hora de ele imprimiu direitinho lá pra gente, ó. Imprimiu a Maria no 3, né? Posição 2 é o número 3. E os números na mesma ordem que eu coloquei lá. Tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como contar os pares e os ímpares de um vetor de número. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Abraço.